O jornalista, escritor e correspondente internacional Jamil Chad foi demitido do UOL. Com longa trajetória de cobertura de política internacional, diplomacia, direitos humanos e geopolítica, o Jamil sempre se posicionou sobre democracia e alguns leitores estão interpretando a sua mensagem como uma alfinetada para o UOL. Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, para mim foi um choque ver essa notícia. Pô, o Jamil Chad demitido do UOL, como assim, né? Um profissional de altíssima tarimba. Eu não consigo imaginar por quê, mas acho que você vai me explicar aí o que está por trás disso, talvez? Talvez, Ana, porque a galera interpretou da seguinte forma a saída do Chad. Ok que o UOL já tem alguns meses que ele vem fazendo reformulação no seu quadro, inclusive contratou, né, a Dani Lima, que saiu, né, da Globo News, e fez algumas outras reformulações. A Fabiola também está com mais tempo, a gente tem aí algumas danças de cadeiras acontecendo no cenário, e está tudo bem. A questão é que o Jamil ele falou sobre democracia, e que democracia não se faz com silêncio. Então, ele deixou uma brecha aí para que o entendimento fosse talvez uma censura ou algum ponto de desgostar da sua atuação, da sua análise política em relação ao que vem acontecendo nos Estados Unidos sobre imigrantes, sobre Donald Trump, sobre a xenofobia, sobre essa mudança, né, esse avanço do neofascismo ao redor do mundo. E o Jamil, ele traz esse olhar muito apurado, e sim, é um olhar muito à la esquerda, é um olhar muito à la direitos humanos, é um olhar, de fato, muito delicado com a sociedade como um todo. Eu vou te pedir para trazer o vídeo do Jamil, por favor. Por favor, Ana. Eu estava com Sofia, agora estou trocando os nomes. Tá certo, vamos lá. Pessoal, em respeito a vocês, meus leitores, estou passando aqui para informar que, infelizmente, o UOL decidiu encerrar a minha coluna. Foram 6 anos extraordinários. Fiz amigos incríveis naquela redação e sei que vou levar muitos deles para o resto da minha vida. Também eu gostaria de agradecer aqui publicamente a direção do UOL, que, num momento extremamente difícil de uma doença na minha família, mostrou um humanismo ímpar. Mas, acima de tudo, quero agradecer a vocês, leitoras e leitores, que optaram por assinar a minha coluna. Agradeço pelos comentários, pelos puxões de orelha, pelas sugestões. Mas, como vocês sabem, democracia não se faz em silêncio. E convido todos vocês para que continuem me acompanhando no ICL e em todos os seus produtos, diariamente na rádio TMC, na minha coluna semanal, na revista Carta Capital, no meu podcast semanal de cabeça para baixo, no Vero Notícias e no novo programa que tenho na TV Brasil com o Ian Boechat e a Cristina Serra. E aguardem, logo mais teremos anúncios lindos chegando por aí. Um beijo a todos. Ana, eu não podia deixar de fazer a piada que eu já fiz no grupo do Meteoro e eu preciso repetir isso aqui. Ok que o Jamil, ele ainda trabalhando em todos os lugares que ele já citou, que ele trabalha, ele tem mais trabalho do que toda a equipe do Meteoro junto. Somando todo mundo aqui que tem 2, 3 empregos. Inclusive Pedro, que tem 5 Pedro. empregos. Ele ainda vai ter mais trabalho do que toda a equipe do Meteoro juntas. Então, assim, eu acredito que o Jamil, pela experiência, pelo tempo que ele trabalha, que ele vai ficar bem. Ele está também, mais uma vez, ele está no ICL. E é possível que algum desses espaços abra, de fato, mais tempo para ele. E isso também pode render financeiramente, né, um valor maior. Só que é isso, as pessoas estão questionando a saída do UOL, porque no UOL ele era aquele correspondente internacional que trazia um olhar muito apurado
sobre o que vinha acontecendo nos Estados Unidos, mas também não só nos Estados Unidos, como em alguns países da Europa e também da Ásia. No caso, ele fala muito sobre a Itália, ele também vem cobrindo muito bem a extradição da Zambelli, ele fala sobre a China, ele fala sobre outros países. Então, tem esse olhar que é importante que a gente analise, porque a gente tem poucos correspondentes de geopolítica que falam de geopolítica tão bem. E alguém comentou aqui no chat, quando é homem, é humanista. E sim, que tenha um olhar apurado, de fato, sobre os direitos humanos, como um olhar mais atencioso. O Jamil, quando ele fala dos imigrantes nos Estados Unidos mesmo, é um olhar muito atencioso, cauteloso, e isso é positivo, sobretudo porque falta no jornalismo, na mídia hegemônica. Tem isso, viu, Ana? Eu vou te pedir para trazer justamente um tweet de um outro jornalista, que é uma crítica ao que foi feito com o Jamil, e é um questionamento, logicamente, ao UOL, que para mim faz todo sentido que seja feito. Vou repetir, o Jamil sai do UOL falando que democracia não se faz com silêncio. Então, deixou essa brecha aí sobre uma possibilidade de silenciamento que não foi respondido pelo UOL, e eu acho também muito difícil que isso venha a ser respondido pelo UOL. E aqui o Afonso Borges, ele faz o comentário: alô, é do UOL Notícias? Aqui quem fala é um leitor, um admirador, um simples torcedor na arquibancada, olhando o campo vazio depois da peleja. Tem alguém aí? Sou amante da boa reportagem, do texto extraordinário, do bom senso democrático e da apuração rigorosa do Jamil Chad, viu? Leio todas as colunas dele há 6 anos, diariamente. Muitas vezes, mais de uma vez por dia. E eu confesso que eu também sou uma pessoa que lia bastante o Jamil Chad, e gosto muito também da forma que o Jamil Chad vem atuando. Ele também fala: hoje entrei no site do UOL e não encontrei sua coluna na capa. Fiquei um tempão procurando, nada. Onde ela está? Logo hoje, um dia histórico, generais presos, militares detidos, e Bolsonaro teve sua pena promulgada, 26 anos de jaula. Mas onde... Peraí que eu me perdi, perdão, gente. Pronto. Mas onde está a coluna do Jamil Chad? Há anos ele pratica no UOL o jornalismo responsável, democrático e corajoso. Há anos eu acredito no UOL, porque o UOL, para mim, tem o rosto do Jamil Chad. Justamente hoje o artigo dele não está. Por quê? Então já é um paralelo também de que momento o Jamil Chad foi demitido. E mais uma vez, ele foi demitido, ele foi obrigado. Então entendi que ele não trabalha mais no UOL logo hoje. Foi decisão editorial, foi combinado aí dentro, é uma espécie de castigo para quem durante anos defendeu a democracia, as boas causas, a denúncia do genocídio praticado por Israel, a defesa intransigente da Palestina. Já entendi, UOL, mas não vou cancelar minha assinatura, vou mantê-la em respeito ao bom jornalismo e ao que vocês já foram e perderam. Ao sair assim, Jamil Chad cresce aos olhos do público, e eu concordo plenamente. Inclusive, eu tenho um conterrâneo, um contemporâneo, o André Santana, que escreve no UOL, sou apaixonada na coluna do André. Eu assinei, inclusive, o UOL por causa da coluna do André, eu espero que o André continue por muitos anos. Porque, para mim, essa sensação que foi trazida com o Jamil é a sensação que eu tenho quando eu leio o André lá, porque o André leva um pouco da baianidade para a sua escrita. E ele fala sobre a política no cenário baiano em um jornal de amplitude nacional, que é muito importante, que é uma forma muito necessária para nós, comunicadores nordestinos. Então é isso, Ana. Então é bem difícil, né, a gente ver essas trocas de cadeira sem uma explicação, e com esse rumor que pode ter acontecido alguma censura, porque, de fato, a gente precisa lembrar que o Jamil saiu próximo, no momento em que o Bolsonaro é preso, depois de generais, e é uma pessoa que sempre criticava essa postura autoritária, o genocídio da população brasileira, o genocídio durante a pandemia, o genocídio de Israel. Então a gente, de fato, levanta esse questionamento também, mas esperamos que o Jamil fique bem nos outros locais em que ele está. Daí, quando eu vi essa notícia, eu fiquei bastante surpresa, me deu uma preocupação com o Jamil, mas sinceramente, pensando bem, eu não devo me preocupar com o Jamil, porque o Jamil é de uma qualidade jornalística, crítica, acho que
com pouquíssimos pares no país. Eu até ia fazer uma brincadeira que a gente fez quando a Dani Lima saiu da Globo News. Eu falava, vem trabalhar com a gente. Eu não tenho nem coragem de falar uma coisa dessa pro Jamil Chad. Mas eu não me preocupo com ele, porque de fato ele é um baita profissional, além de ter muitos outros empregos, eu tenho certeza de que ele não terá problemas. Mas fico um pouco preocupada, não apenas com o UOL, mas com o que está acontecendo com o jornalismo, que a gente chama de jornalismo hegemônico, né? A mídia hegemônica no país. Essas duas conjunturas que eu mencionei, né? A saída da Dani Lima da Globo News e agora a saída do Jamil Chad do UOL me fazem apontar algumas preocupações como dizer isso de maneira suave, né? Com os direcionamentos que a imprensa hegemônica no país pode estar tomando, veja que eu estou tomando cuidado com as palavras aqui, né? Pode estar tomando diante de um ano, às vésperas de um ano eleitoral muito importante para o país. E aí você tem alguém que tem um trânsito nas notícias sobre a diplomacia, sobre o campo das relações internacionais e a política, como o Jamil tem, perder a voz do Jamil num veículo como o UOL não é apenas uma perda para o UOL, mas é uma perda para o jornalismo e uma perda para o Brasil, porque é um lugar onde a voz dele deveria ser ouvida, é um lugar onde a opinião absolutamente profissional e balizada dele deveria ter um lugar para ressoar, né? E essa perda me faz ficar um pouco preocupada mesmo com o que isso pode indicar para o futuro do jornalismo e para o futuro imediato para a comunicação e a política nesse país no ano que vem. Espero estar completamente errada e paranoica, ouvindo vozes da tornozeleira nesse momento aqui. Isso não significa absolutamente nada, é apenas uma reformulação, essas coisas acontecem. Mas, sinceramente, não me parece. A gente vê vozes muito mais conservadoras, entre aspas, né, de uma inclinação, não vou dar nomes aí, né, de uma inclinação mais liberal, mais aquela coisa assim, meio Tarcísio das ideias, né, essas vozes permanecendo nos grandes veículos e as vozes que muitas vezes têm coragem de apontar um genocídio em Gaza, né, as vozes que têm coragem de apontar aí, tentativas de golpe de Estado no Brasil, essas vozes vão sendo, para usar o termo aí, silenciadas. Preocupante, espero que logo o Jamil encontre, se houver tempo na sua concorrida agenda, outro veículo que possa dar mais amplitude ainda para suas leituras, que são, digo de novo assim, eu acho que eu ia dizer sem pares, com pouquíssimos pares na comunicação brasileira. Todo o nosso respeito aí pro Jamil. É isso, Dai, ficamos por aqui? Ficamos, Ana, ficamos. Tá tudo bem, é normal. Isso está acontecendo hoje, vai acontecer várias vezes. Beijo, gente. Chat, a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Vamos lá.